Olá, gente, eu sou Leandro Oliveira e estou aqui num visual diferente. Estou de férias aqui em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, mas eu não podia deixar vocês sem o segmento das discussões aqui dessa série que eu iniciei no sábado, Mulheres na Música. Então eu decidi aproveitar um tempinho aqui entre a praia e a filhota para falar um pouco sobre esse tema tão interessante das compositoras na história da música. Como eu disse no primeiro vídeo, esse é um assunto novo, relativamente inovador até em certas correntes musicológicas, e certamente um assunto que tem provocado muito debate no universo que eu gosto de chamar de economia ou ecologia até, da música clássica do nosso tempo. A gente passa por um revisionismo muito evidente no que diz respeito à inserção dessas grandes criadoras de música, não só na história, de certo modo, mas também na sua atuação nas salas de concerto do nosso tempo. Ou seja, quer dizer, não é um problema simplesmente acadêmico ou historiográfico, mas e deve ser também, como toda boa história reza, também um problema para os nossos programadores de concertos, para as nossas produtoras e gravadoras de repertório, para os artistas que se dedicam à música do nosso tempo e de todos os tempos do passado também, se dedicam de qualquer modo à performance no nosso tempo, e claro, do público. O público, como eu sempre gosto de dizer, tem uma responsabilidade grande nisso. É o público que vaticina de algum modo o cânone. É ele que renova, na medida da possibilidade, essa leitura sobre o que é importante e o que não é importante ser escutado e ser perpetuado para as próximas gerações. O vídeo de hoje eu falo de 5 grandes compositoras que produziram no período do século XVII, século XVII, século XVIII. Eu, na verdade, me dei conta que eu preciso fazer um recorte histórico que tem uma certa contundência, e de fato eu acho que o mais importante é a gente pegar a nossa história a partir do universo barroco. Existe evidentemente uma grande compositora que produziu no século XI, XII na verdade, Hildegarda von Bingen, mas do qual eu vou falar num vídeo específico, num vídeo de conclusão. Tem, claro, compositoras que produziram muito recentemente, entre elas algumas que seguem atuando e produzindo, e que nasceram, tem grandes compositoras mais jovens que eu, né, atuando e produzindo. Mas eu, mais uma vez, como eu já disse no primeiro vídeo, a gente vai fazer um recorte histórico. Portanto, eu vou parar na primeira década, eu vou parar na primeira metade do século XX. Então eu não vou falar de algumas outras grandes compositoras mais recentes, que nasceram a partir da década de 50. Eu achei isso já garantindo um recorte histórico de algum modo relevante, contundente, ou seja, com obras que são facilmente encontradas na internet, com obras que podem ser eventualmente manipuladas, seja por artistas, seja pelo público, através de boas gravações que já estão disponíveis. E eu começo nossa série falando de uma artista que certamente, na verdade, reconfigurou a minha visão, inclusive, da atuação histórica das mulheres. Quando eu me aproximei da figura da Francesca Cascini, eu me dei conta que muito das narrativas que a gente acaba encontrando nos almanaques de música, até nos cursos mais, digamos, nos cursos menos sofisticados de história da música, a gente acaba mal interpretando a atuação de algumas dessas grandes mulheres. As duas primeiras, na verdade, tanto a Francesca Cascini quanto a Barbara Strozzi, o segundo personagem da nossa série, merecem e, na verdade, validam essa releitura. A Francesca Cascini é uma personagem que nós, em italiano, chamamos de filha d'arte, né? É uma figura que vem do universo artístico. Seu pai, o Cascini, né, foi um dos grandes nomes da dita Camerata Fiorentina, um dos personagens que, de algum modo, realizam a revolução
né, da música do Renascimento para o que seria a primeira fase. Alguns autores reconhecem como o primeiro momento do Barroco. Quer dizer, ele é um dos autores, um dos intelectuais, o Cascini, que está próximo do Monteverdi e de outros grandes atores ali da música, que eles reconheciam como estilo novo, ou como segunda prática. De qualquer modo, os atores dessa revolução que culmina com a invenção de um gênero chamado ópera, nada menos do que isso. E o Claudio Monteverdi, claro, a grande figura do universo da ópera. A Francesca Cascini, pra vocês terem uma ideia, vai ser a primeira compositora a deixar registrada uma ópera chamada Liberazione di Ruggiero, uma ópera feminina no sentido, feita por uma mulher. E isso não é irrelevante, é uma ópera evidentemente pouquíssimo conhecida, infelizmente pouquíssimo tocada, até para que, uma vez que sendo conhecida, a gente possa dizer de uma maneira mais ou menos contundente a qualidade artística. Mas de qualquer modo, uma figura que a seu tempo foi objetivamente um nome respeitado. A Francesca Cascini, e eu vou tentar, claro, evitar ficar discorrendo qual um verbete de Wikipédia. Vocês podem, a partir das minhas referências aqui, avançar na pesquisa por moto próprio. A minha ideia aqui não é ficar contando a historinha de nenhuma compositora. Eu vou citá-las e vou deixar aqui embaixo algumas gravações relevantes para explorações posteriores. De qualquer modo, ela foi sim uma figura respeitada a seu tempo, inclusive com funções públicas importantes, e a Liberazione di Ruggiero talvez seja uma boa pista para sua influência. Quer dizer, não é fácil, tal como hoje não é fácil produzir uma ópera, certamente não era fácil produzir uma ópera no início do século XVII, e lá estava ela fazendo essa ópera que, como eu disse, entra para um catálogo. Ela é uma ópera que chega a ser produzida publicamente, com sucesso relevante, sucesso relativo, desculpem, 5, 6 apresentações, mas documentadas como uma peça encenada. Liberazione di Ruggiero, e o link está aqui embaixo, uma apresentação feita numa escola canadense, salvo engano, a Schuster School, da McGill University. Vale muito a pena assistir e ter acesso a essa que é a figura que inaugura o nosso catálogo, Francesca Cascini. A segunda personagem nasce em 1619, a Barbara Strozzi. A Cascini morre em 41, a Barbara Strozzi, cerca de 41, a Barbara Strozzi nasce em 1619. Portanto, há até como, eventualmente, os musicólogos que queiram se especializar nisso, tentar investigar uma espécie de convivência, ambas italianas, claro. Eu não saberia dizer até que ponto elas se conheceram, mas a Strozzi também ela, a personagem de interesse inequívoco para essa, digamos, pequena história da música que eu estou pretendendo contar aqui a partir desse inventário feminino. A Strozzi, eu estou só dando uma colada aqui para não errar, ela nasce em 1619 e morre em 1677. É isso aí. E, bom, de uma figura de história interessante, ela é possivelmente uma filha bastarda do Giulio Strozzi, também um personagem da Camerata Fiorentina. Eu falei do Cascini. O Strozzi não era músico, ele era um poeta da época, tradutor, libretista. Ela possivelmente é filha de uma das funcionárias do Strozzi, mas ela é assumida como membro da família, e inclusive parte da herança dada à senhorita Strozzi, a Bárbara, o que nos dá a imagem de que ela socialmente era entendida assim como filha do senhor Strozzi, embora, reitero, não foi a filha do casamento do Strozzi. De qualquer modo, foi participante ali das oficinas e dos estudos regulares em música, e teve uma produção mais uma vez, bastante a seu tempo reconhecida. Uma das coisas interessantes dessa minha investigação sobre mulheres na música é, de algum modo, desfazer esse mal-entendido, na verdade, reforçar a minha convicção sobre o mal-entendido histórico. Eu reitero, um mal-entendido que nós vemos em muitas narrativas sobre música clássica, de que a mulher simplesmente não podia participar da economia clássica.
E isso não é verdade. Eu estou citando duas mulheres que tiveram, a seu momento, um espaço público relevante. Isso é interessante. Isso é importante para nossa, na verdade, para nossa avaliação do que é a arte hoje, como sempre. Mas para nossa avaliação, a Barbra Strozzi, para qualquer avaliação que queiramos dar, a Barbra Strozzi é uma compositora enorme. Eu vou deixar o exemplo aqui de uma pequena cantata chamada Sino alla Morte, sobre um texto, aliás, é interessante. Ela é uma figura que deixa, aliás, um catálogo religioso bastante estimulante para a época. A gente está no início do século XVII, não era a primeira metade, a virada da primeira para a segunda metade do século XVII, eu preciso dizer, não é, digamos, o centro da produção desses autores, desse primeiro momento, desse reflorescimento, por assim dizer, da música. Aquela virada não era a primeira preocupação deles, a produção religiosa. Ela tem uma produção religiosa bastante interessante, contundente, mas eu separei aqui uma cantata, como eu disse, Sino alla Morte, feita sobre um texto de um poeta seu contemporâneo, e uma obra lindíssima, lindíssima em termos maiores mesmo. Eu ouvi isso e fiquei quase encantado. Claro, a versão é muito bonita, mas é realmente um colosso. É uma peça que eu fiquei louco para ouvir ao vivo, fiquei louco para eventualmente encenar com um grupo e ver apresentada. Terceira personagem do nosso vídeo, Elisabeth Claude Jacquet, que acaba falecendo com o nome Claude Jacquet de la Guerre. Elisabeth Jacquet de la Guerre é o nome do seu marido. Personagem também, claro, aí a gente sai da Itália, vai para França. Também ela, filha de uma família de artistas. Isso é interessante, a gente viu isso com Caccini, viu isso com La Strozzi e agora com a Jacquet de la Guerre, Elisabeth, que cujos pais eram, cuja família tinha uma oficina de luteria. Eles eram produtores de instrumentos, e ela acaba, através desse acesso à produção de instrumentos, claro, tendo acesso a executores dos instrumentos, a instrumentistas, né, claro, e claro, também a formação como musicista, que foi estimulada pela sua família, não apenas para que ela fosse, digamos, uma artífice ali, uma artesã da produção com parte da família, mas também alguém que lidava com a música nas suas referências mais práticas, como performer e como compositora. Aliás, a Strozzi, é bom que fica de tanto a Strozzi quanto a Caccini tiveram também carreiras como cantoras muito respeitadas. Agora, Elisabeth Jacquet de la Guerre é a terceira personagem, e aí a gente já está lidando com a virada do século XVII para o século XVIII. Ela morre em 1729, e aqui é interessante eu só situar vocês no tempo. O Bach nasce em 1685, meu Deus do céu, e morre em 1750, Bach, 1685, salvo engano, agora estou te citando de cabeça. Ela nasce em 1665, ela é um pouco mais velha que o Bach. O Bach é de 85, o Vivaldi é de 1678, olha aí. O Bach morre em 1750, a Jacquet de la Guerre morre em 1729. Ela é francesa, claro, produz ali no caldeirão do barroco francês, daquele caldeirão efervescente ali da primeira metade do século XVIII. Ela chega a produzir e trabalhar como, não diria funcionária, mas certamente como uma atuante ali na corte do rei, do Luís XIV, do Rei Sol, né? Produz peças, inclusive, dedicadas a ele, o que era algo... as pessoas não chegam dedicando peças a alguém, né? Você pede a permissão para dedicar a peça a alguém, e lhe é concedida a permissão para dedicar a obra ao rei, que não era pouca coisa. De qualquer modo, a Jacquet de la Guerre, a senhora Jacquet de la Guerre, Elisabeth, para nós, também produziu um catálogo profano interessante, para além
E eu separei aqui mais uma vez uma cantata, L'Île de Delos, a Ilha de Delos. Como costumava acontecer, um tipo de releitura muito hábil do universo clássico, né, do universo da cultura clássica. O barroco francês tem as suas características, aliás é algo interessante, eu falei, e aqui a única pessoa que eu elogiei de forma absolutamente espontânea e aberta é a Barbara Strozzi, porque essa cantata Assim uma Morte é muito bonita. L'Île de Delos é uma peça interessante, peça maior, claramente, no universo do barroco francês, algo que a gente não pode imaginar, menosprezar, fingir que não existe, mas é importante. Claro, vocês talvez não encontrem grandes distinções entre a obra que ela está fazendo, a obra que alguns outros da época estariam fazendo. Lully, claro, um artista maior do período, mas o barroco francês, como o barroco italiano, ele tende a ser muito repetitivo para um ouvinte não especializado. E eu não sou um ouvinte especializado do barroco italiano. Então, claro, eu conheço os compositores, eu entendo o estilo, mas entre aquelas obras de artesanato muito intrínseco, que vem de Nápoles, o outro que vem de Firenze, com a diferença, eu não distingo tão facilmente esses micro estilos, né? Do mesmo modo, eu não distingo tão facilmente a obra da senhora Jacques de la Guerre da obra dos seus contemporâneos, do barroco, portanto, barroco francês. De qualquer modo, ela não é menor do que a dos seus contemporâneos, e isso é um ponto positivo. Quer dizer, ela não é distinta no sentido de ser uma obra absolutamente paradigmática, melhor, estelar, mas tampouco é uma obra medíocre, ao contrário, uma obra de altíssimo nível, que aliás é a premissa de toda a nossa curadoria aqui. Eu vou falar sempre de compositoras relevantes, de figuras que produziram coisas altas, nesse sentido, coisas que exigem um certo esforço público, inclusive, para se fazer valer. Jacques de la Guerre, como eu disse, também tinha seu prestígio, e essa cantata vai estar aqui numerada, é uma porta de entrada interessante para vocês investigarem um pouco do barroco francês através do olhar e dos ouvidos dessa figura fantástica. A gente segue agora já com a primeira compositora que nasce explicitamente no século XVIII. A gente vai falar de Anna Bonn, uma compositora que nasce na Itália e que faz uma formação e uma carreira inteira no que então era o Império Austro-Húngaro. E é uma coisa interessantíssima da Anna Bonn, que nasce em 1738, é que ela é praticamente a contemporânea do Haydn. E coisas muito estimulantes sobre a história da Anna e da família Bonn nos levam a imaginar as relações que ela objetivamente acabaria por ter com Haydn, já que a família Bonn acaba por ser contratada da corte de Esterházy, inclusive no momento em que o Haydn trabalha ali. De qualquer modo, é uma compositora super inspirada. Ela tem algumas peças, poucas coisas sobrevivem de fato, mas algumas peças entre as que sobrevivem que são de muito bom nível. E eu separei aqui para exemplificar, uma sonata para 2 flautas de contínuo. E eu estava aqui no meu idílio em Ubatuba e tive a oportunidade de colocar hoje de manhã um pouco da música da Anna Bonn. Amanheceu um dia muito bonito, eu botei para ouvir e eu fiquei completamente tomado, assim, uma música de uma inspiração, de uma naturalidade, de inspiração muito evidente, assim, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu disse, é uma figura que ainda deve ter parte do repertório descoberto nos próximos anos e que tem a quem os olhos se viram muito recentemente. É uma figura que, de algum modo, nos leva a esse questionamento bastante interessante sobre qual era o papel das mulheres musicistas à sua época. Como eu disse, ela é de uma família de músicos, a família contratada da corte de Esterházy e se apresenta em espetáculos na corte. No período do Haydn, a gente pode imaginar que algumas de suas obras são apresentadas ali, o Haydn conhecia algumas de suas obras, enfim, há muitas especulações estimulantes mesmo. E para encerrar o nosso papo, essa aqui, do ponto de vista da figura histórica, talvez seja mais fascinante, chamada Mariana Martínez, ou Marianne von Martínez, uma filha, como o nome diz, de
de espanhóis, que acaba por fazer carreira no Império Austro-Húngaro. Ela é filha do Núncio Papal, que é uma espécie de diplomata, um embaixador do Papa junto a Viena. Tem a oportunidade de uma formação, de uma convivência com grandes artistas de Viena do seu tempo. E o interessante para todos nós é que seu tempo é exatamente o tempo da segunda metade do século XVIII. Portanto, ela era uma figura cuja convivência era com personagens como Haydn, Mozart e Beethoven. E ela, em algum momento, convive com o jovem Haydn, que era mais velho do que ela, mas que estudava com seu professor de piano, o Niccolò Porpora, seu professor de música, de canto e piano. Haydn, quando chega em Viena, ele vai estudar com Porpora, vira assistente do Porpora. A questão é que o Haydn morava no 4º andar, o Porpora morava no 3º andar, e a família dela, que era a família mais nobre, por assim dizer, morava no 1º andar. O grande poeta da época, o Metastasio, morava no 2º andar, ou em frente ao Porpora, algo assim, naquele prédio que todos nós gostaríamos de viver em Viena naquele momento. E ela teve acesso a todos esses personagens, um acesso a uma convivência que ela vai levar até o fim da vida. E isso é algo muito interessante, porque de fato a gente tem referências de execuções públicas de obras da senhora Martínez até 1809, até bem adiantado do século XIX, obras apresentadas ao lado das obras de Beethoven, obras feitas sobre peças de Mozart, que são feitas não em colaboração com ela, mas para execução pública em colaboração com ela. Sonatas para dois pianos, ou pianos a 4 mãos, por exemplo. Senhora Martínez é uma das grandes personagens desse momento, da Viena clássica, imaginem vocês, e é quase criminoso que não se conheça nada dela, até por dever histórico. Eu não digo questões musicológicas, embora a sua música, como eu disse, reitero, tenha sido respeitada pelos seus pares de maneira inequívoca. Mas é criminoso que a gente não entenda, inclusive, o seu papel social ali. Ela recebia Mozart e Haydn nos seus salões, nos seus encontros domésticos. Eu separei aqui pra gente uma peça dela, que é uma obra, uma sonata para cravo, uma obra cuja relevância maior esteja, uma obra absolutamente elegante, lindíssima, mas cuja relevância maior esteja talvez em demonstrar a sobrevivência de um certo estilo rococó, se a gente pode dizer assim, no universo da produção ainda da década de 80, 90 do século XVIII. É uma sonata que me fez ecoar um pouco o universo do filho de Bach, do Carl Philipp Emanuel Bach, mas é uma peça lindíssima, elegantérrima, uma peça com aquelas referências formais ainda que rezam muito tributo a um certo universo retórico que o Haydn, claro, também havia cultivado. E isso tudo é muito, muito auspicioso, muito estimulante, intelectualmente estimulante, sociologicamente estimulante, mas mais que tudo esteticamente estimulante. E eu não posso deixar de encerrar esse encontro com a menção a essa figura que tem obras para orquestra, pequenas obras para orquestra, sinfonias, aberturas que podem sim ser encontradas aí pelo YouTube, e esse é o dever de casa para vocês até o nosso próximo vídeo, quando a gente vai avançar finalmente para a produção das criadoras de música clássica já no século XIX. Por favor, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, compartilhem os vídeos dessa série, sobretudo nos canais, nos grupos de WhatsApp, entre os amigos. Inscrevam-se, como eu disse, e deem uma estudada nas formas de colaboração para que o canal siga produzindo de uma maneira relevante e de uma maneira, de algum modo, estimulante, né, para todos vocês. Muito obrigado, eu vou voltar para as minhas férias. Até a próxima.